falar sobre a declaração do imposto de renda. Você já declarou? Pois é, vamos trazer hoje para você dicas importantes para você não cair na malha fina, mas quem vai me ajudar hoje nessas dicas, está aqui comigo, é a contadora Deise Neri. Bem-vinda! Muito obrigada, Luciane. Prazer imenso estar aqui novamente com vocês. A gente tem um prazo, né, Deise? Até o finalzinho de maio, é isso? Isso mesmo, a declaração iniciou no dia 17 de março e o prazo vai até o dia 30 de maio. Eu vou te perguntar, Deise, porque geralmente muita gente tem dúvida em relação a quem fazer a declaração. Preciso recorrer a um contador ou eu posso mesmo fazer a declaração em casa, sozinha? Olha, tem a possibilidade sim de fazer sozinha, né? Inclusive tem a possibilidade também da declaração pré-preenchida, onde vários dados são importados e já facilita muito a situação do contribuinte. Mas a gente sempre orienta que um contador seria a melhor figura ali, né, para ajudar o contribuinte a evitar o erro e justamente não cair na malha fina. Como é que eu consigo ter acesso a essa declaração pré-preenchida? Então, a pré-preenchida é uma declaração que já vem trazendo informações do contribuinte durante todo o ano anterior através da conta Gov, porque existe essa vinculação, a conta Gov vai trazer, né, através do usuário, senha, CPF e afins, trazer as informações do contribuinte e o contribuinte vai conferir, ver se está tudo certinho, acrescentar mais alguma coisa se for o caso e já enviar a declaração. Você falou em acrescentar. O que eu preciso acrescentar na declaração que é importante? Pronto, a declaração ela é baseada, via de regra, em entradas e saídas. Como assim? Precisamos informar os rendimentos auferidos, ou seja, a título de trabalho assalariado, aposentadoria, pensão, aluguel, todas essas questões que pairam sobre o recebimento e também as despesas. O que seriam as despesas? Com saúde, com educação, que precisam estar na declaração caso tenha tido. Dependentes, Deise, quem que eu poderia colocar como dependente ou não? Perfeito. Os dependentes, eles, já aproveitando a informação, não podem também participar de mais de uma declaração, tá? Por exemplo, em caso de filhos. Pais separados, né? Isso, exatamente. Em caso de filhos, pode ser sim considerado como dependente, avós, irmãos, tendo essa vinculação, porque o dependente é justamente aquela pessoa que, como faz jus ao nome, depende da outra, né? Então, se de alguma forma uma outra pessoa depende dessa que está enviando a declaração, a gente considera como dependente. E já voltando a essa questão que eu comentei, não pode um dependente estar em duas declarações justamente porque ele tem que ser somente de uma. Ou do pai, ou da mãe, ou de um irmão apenas, não pode estar porque justamente aí vai cair na malha. Agora explica pra gente o que é essa malha fina que a gente escuta o tempo todo mundo falando. A temida, né? Todo mundo fala desse termo e gera, sim, muita insegurança, muita incerteza. E a questão da malha é justamente a não inconsistência de informações. Como assim inconsistência? Informações omitidas, quando se tem um rendimento e ele não é informado. Informações trocadas, quando se, por exemplo, teve um rendimento X e foi informado Y. Despesa que não houve e é informada. Então, toda e qualquer informação inconsistente, a Receita cruza. Se identificar inconsistência ou qualquer coisa nesse sentido, ela vai reter a declaração. Quando se retém e passa pela malha fina, é justamente um pente fino, vamos dizer assim, onde a Receita vai analisar se realmente a declaração está processada de forma correta ou se precisa fazer alguma retificação. Como eu sei que eu caí na malha fina? Eu preciso ir atrás ou a Receita me informa? Então, geralmente a gente orienta que o contribuinte vá atrás para ficar antenado e sabendo como que está o processamento da sua declaração. Isso é possível através tanto do aplicativo Meu Imposto de Renda, quanto através de um portal chamado ECAC, que é o Centro de Atendimento ao Contribuinte. Nesse caso, também novamente com o usuário e senha do Gov, que é a senha assim, universal, né, para tudo que a gente vai acessar, consegue-se acessar o Meu Imposto de Renda e lá vai aparecer se está processada, se tem imposto a restituir, imposto a pagar ou se está na malha fina. Aí eu te pergunto, caí na malha fina, não fui atrás, o que acontece? Então, enquanto a declaração não for retificada, não for corrigida, a declaração ela permanece em malha e fica aparecendo a informação com pendências. Então, enquanto não for resolvida, aparece dessa maneira. E a gente orienta o contribuinte a fazer sempre o seguinte: observe se foi processada ou não. Se foi processada, ótimo. Se não foi e tiver com pendências, identificar qual a pendência e diante disso tentar resolver. Se porventura foi inconsistência, alguma troca de informações, retificar, colocar a informação correta e transmitir. Tudo que foi colocado da forma correta, transmitir o processor, caso resolvido.
Eu te pergunto, e se eu não declarar o meu imposto de renda até o dia 30 de maio, que é o prazo final? Isso, o prazo até o dia 30, caso não seja declarado e a pessoa esteja obrigada a declarar, ela vai sofrer uma penalidade que seria a pendência de regularização. Então, vai ficar essa pendência junto à Receita e, posteriormente, quando ela for fazer o envio após o prazo, ela vai ter que pagar uma multa. Multa essa de, no mínimo, R$ 165,74. Outra pergunta importante, quando é que eu tenho direito à restituição do imposto? Então, é uma questão também, além da malha fina, mais interessante, né? A questão da restituição é o seguinte, o restituir quer dizer receber, né? Receber de volta aquilo que já foi pago. Então, durante todo o curso do ano, é descontado, por exemplo, na folha de pagamento do colaborador o imposto de renda, dependendo do valor que ele recebe. Durante todo o ano é descontado e é retido, então a Receita retém esse valor. No momento da declaração de imposto de renda, a gente faz um ajuste. Então, tem 3 situações. Ou você vai ter imposto a restituir, ou imposto a pagar, que seria o imposto complementar, ou então você não tem nem a pagar e nem a restituir. Então, o que seria o restituir? É quando, no momento do ajuste da declaração, o próprio sistema entende que todo aquele valor que foi retido da sua folha de pagamento no ano anterior foi retido a maior. Então, você restitui o valor. Mas não é que foi retido a maior por erro, não é isso. É porque no momento do ajuste da declaração, em alguns momentos entende-se que foi retido, mas que você tem direito a restituir parte daquele valor que já foi descontado da folha. Eu acho que ficou bem claro, né? Todo mundo entendeu e tem que fazer dentro do prazo, né, Deise? Exatamente, exatamente. Correr para não perder os prazos, tomar cuidado com essa questão de omissão de informações, troca de informações também. Por isso que a gente orienta que durante todo o ano anterior, todas as documentações sejam guardadas, tudo certinho, para não ter nenhum problema. Queria muito agradecer sua participação. Muito obrigada. Eu que agradeço por falar de um assunto tão importante.